Você perguntar um leigo total, ele vai falar, o direito defende os mais ricos, empresários, produtor, a esquerda defende os mais pobres. Isso era, até uns 10 anos atrás, se você perguntasse, você ia ver essa resposta. Hoje não é mais. Como é que eu vou dizer que o país que mais mata homossexuais no mundo não é importante se discutir a defesa dos LGBT aqui? Me mostra quantos falaram sobre a anistia do 8 de janeiro. De todas as evidências que você fala, da história dele, do tamanho do Lula, acho que a maior diferença na política final é quem tem a máquina na mão. Eu acho que eu acho que faz muita diferença, isso é indiscutível, mas tem uma outra coisa que faz a diferença também, e é esse o motivo que faz o Lula não ser favoritíssimo. Ele é favorito, mas não favorito. Favoritíssimo para mim é se a gente estivesse discutindo aqui assim, ó, não, que o Lula vai ganhar, vai, agora no primeiro ou no segundo turno, é isso que a gente tem que ver. Sim. Não vai ser assim. Vai ganhar no primeiro de... Para ser uma eleição tranquila, o Lula tinha que estar aí. Com esses áudios agora, ele podia estar 15 pontos na frente nas pesquisas, e aí o outro lado ia diminuindo, chegava ali na eleição com 7, 8, não vai acontecer isso. E aí, por que não vai acontecer isso? O que para mim hoje é mais importante do que ter a máquina na mão? E repito, ter a máquina tem um peso, mas o maior dos pesos está em algo chamado narrativa, construção de narrativa. A extrema-direita, ela dita e a gente corre atrás. Cara, eu sou um dos políticos de esquerda com maior engajamento no país. Eu devo estar seguramente aí, no último mês aí, eu devo estar em terceiro, eu acredito. Segundo ou terceiro, talvez segundo. Provavelmente é ali eu, a Erika Hilton, o Lula. Os 3 primeiros. Os 3 primeiros, caramba. Não necessariamente nessa ordem, não sei a ordem. E ali eu sempre tô, pelo menos entre os 5 eu sempre tô. Só que se eu tivesse no ranking geral, eu não devo estar entre os 50 primeiro. A narrativa no máximo entre os 30. Você entende? Se você colocar ali os 50 maiores nomes nas redes sociais hoje, no geral, sem separar esquerda e direita, eu devo estar ali em 30º. Onde que a esquerda está errando nessa comunicação? Cara, o erro para mim ele parte de uma coisa muito básica, o elitismo. A gente trocou a política de base, a política do povo, pela política identitária. Então, o que antes, o que era a esquerda? O que fez a esquerda ser esquerda? Onde que nasce a esquerda? O que você imagina, um leigo, quando vê esquerda e direita? Você vai ver a direita ali, privatização, neoliberalismo, uma atenção maior ao produtor rural, aos empresários, ao dono do meio de produção. Eu estou falando de uma maneira muito simplista, muito generalista. O que você olha à esquerda? Você vai falar um cara que defende programas sociais, um Bolsa Família, um Estado forte, é contra a privatização, quer que o Estado que o Estado esteja presente aonde for possível, um Estado forte. E também é isso mesmo? Também é isso. Você sempre vai lembrar, no primeiro momento, assistência social. De uma maneira muito simplista, se for em uma frase para colocar esquerda e direita, você perguntar um leigo total, ele vai falar, o direito defende os mais ricos, empresários, produtor, a esquerda defende os mais pobres. Isso era, até uns 10 anos atrás, se você perguntasse, você ia ver essa resposta. Hoje não é mais. Hoje você vai ouvir o seguinte, a esquerda é o que defende o movimento LGBT, a esquerda é o que defende as terras raras, a esquerda é o que defende a questão climática. E aí, quando eu digo isso, não é num tom de menosprezo, não é num tom de que a gente não deve defender essas pautas, não é num tom de que isso não é importante. Como é que eu vou dizer que sustentabilidade não é importante se eu estou num partido que carrega sustentabilidade no nome? Eu estou na rede de sustentabilidade. Como é que eu vou dizer que a discussão sobre terras raras não é uma discussão importante? Como é que eu vou dizer que o país que mais mata homossexuais no mundo não é importante se discutir a defesa dos LGBT aqui? Não é isso. Eu estou dizendo que não é a prioridade. Ora, mas você está dizendo que então não é importante defender os LGBTs, por exemplo? Não, eu só estou dizendo que a gente tem que escolher uma prioridade. Porque se você usar essa narrativa desonesta de dizer, o Janones está falando que não é prioridade, então você pode defender que a prioridade sei lá, defender os animais. E aí, a hora que eu dizer que não é prioridade, você vai falar que absurdo, o Janones está falando que os animais não são importantes. Isso é um debate intelectualmente muito desonesto. Ninguém está falando que não é importante. A gente está falando assim, qual que é a nossa base? Qual que é o centro? O que vai fazer a esquerda ser esquerda? É isso. E a gente esqueceu disso. Então, hoje é a discussão, a gente está na discussão do aborto, a gente está na discussão da redução da maioridade penal, a gente está na discussão da legalização das drogas. Pega as redes sociais dos políticos de esquerda aí, me mostra quantos falaram sobre a anistia do 8 de janeiro, se colocaram contra a dosimetria. Todos.
Todos. No dia da votação você vai ver. Eu desafio a olhar, você vai ver todos os deputados de esquerda do país, todos, não é só do PT não, de esquerda. Todos fizeram alguma postagem sobre isso. Aí o Lula implementou o gás do povo. Entra nas redes deles e vê quantos falaram do gás do povo. Eu te desafio a achar 10% que tenha feito um post sobre o gás do povo. Mas não é uma busca pelo engajamento, porque aí tu pega a direita, tá o tempo todo batendo na dosimetria. Ó, dosimetria tem que passar, tem que passar, tem que passar. O eleitor da esquerda cobra, ó, não deixa passar a dosimetria, não deixa passar a dosimetria. Qual eleitor da esquerda? O eleitor da esquerda ou o eleitor de universidade? O acadêmico, o elitista? A esquerda caviar, a esquerda do Leblon? Lá na favela, na periferia, eu sou de uma cidade de 100 mil habitantes, eu conheço a pobreza porque eu já vivi nela durante muito tempo. Eu passei fome na minha infância, sou filho de uma empregada doméstica, meu pai era um cadeirante que faleceu assim que eu nasci, eu estudei a vida toda em escola pública, me formei advogado, trabalhando como cobrador de ônibus e com a bolsa de estudo para aluno carente, e até hoje eu tenho gente na minha família que recebe Bolsa Família. Eu conheço esse pessoal de perto, eu vivo com eles. Esse pessoal nem sabe o que é a dosimetria. Eles nem sabem o que é terra rara. Eles nem sabem o que é sustentabilidade. Os meus últimos 30 vídeos no meu Instagram, tá lá, pode entrar e ver quem quiser, é aberto. Dos meus últimos 30 vídeos, os 5 maiores engajamentos foram os 5 vídeos onde eu falei sobre questões sociais, sobre Bolsa Família, sobre gás do povo, sobre agora o financiamento que o Lula liberou para os entregantes de aplicativo, de iFood, de Uber e etc. Por que o político de esquerda não quer mais falar sobre isso? Por que a gente esqueceu que o pobre quer ter voz, quer ser representado? Eu ganhei 2 eleições, eu não ganhei com a militância da esquerda. Em 2018 eu não tive a militância da esquerda, porque eu não era Lula nem Bolsonaro. Em 2022 eu não tive a militância de esquerda, porque eles falaram o seguinte, olha, o Janones está num partido de direita, e se ele for eleito, se a gente votar nele, ele vai eleger deputados bolsonaristas. E eu não tinha como contrapor isso, sabe por quê? Porque era verdade. Mas essa militância de esquerda também te odeia, né? Essa é a verdade. Também. Essa mais elitista, sim. Os caras te odeiam. Essa elitista, sim. Essa caviar. Essa caviar, ela tem um nojinho. Então nem faz sentido você fazer vídeos para essas pessoas. Eu entendo, assim, o que você tá produzindo no seu Instagram tá dando certo, porque você tá falando com um grupo de pessoas que não se importam com essas pautas que essa esquerda mais elitizada se importa. Né? E tá dando certo. Eu também acho que... Cara, você tem a esquerda que tá preocupada com o pobre. Você tem a esquerda que não é identitária, que está preocupada com o social, que está preocupado com quem acorda cedo para pegar um transporte público lotado, com a mãe solo que tem que ralar, que se virar lá com 300, 500 reais por mês de um Bolsa Família para sobreviver. Mas por que esse cara deixa quem defende... Esse cara permite que a direita afirme que é ela que defende a família? Que é ela que trabalha pela família. Por que esse cara permite isso? O cara da esquerda permite isso porque ele está perdendo o seu tempo com pautas que não são pautas populares, que são pautas de bolhas. Lembra o exemplo que eu dei da questão de quando eu votei contra o voto impresso? Uhum. Eu acho que isso acontece. Você está ali numa bolha. Você acha que aquilo ali é o que é a sociedade, que o que está ali é a realidade lá fora. Você sai lá fora, eu fui sair de fora achando que ia apanhar, que eu ia ser linchado. Saí lá de fora, o mundo estava normal. Ninguém estava vivendo André Janones ali, preocupado com o voto dele. Eu acho que essa esquerda elitizada, caviar, ela tá presa ali no algoritmo das redes sociais e ela acha realmente que o Brasil real tá querendo saber de terras raras, de escola sem partido, de ideologia de gênero. Ela acha isso. Ela está iludida e ela acha isso. Mas eu tenho uma teoria, para finalizar esse assunto, eu tenho uma teoria que eu sempre coloco, que é o elitismo intelectual. Para mim, o grande problema da esquerda hoje no Brasil é isso, é o elitismo intelectual. Em algum momento da história, a esquerda se perdeu e ela começou a ter... O Otávio Guedes usa uma expressão que eu gosto muito, que ele fala assim... A esquerda caviar tem nojinho da maneira como o Janones atua nas redes sociais. É isso, é aquela coisa assim, isso é uma política de segunda categoria. Ser povo, falar a linguagem do povo, falar de forma simples, bater na mesa, falar esses vagabundos, esses bandidos, vocês precisam estar comigo, falar uma linguagem popular, eles entendem que isso é feio. Que isso é uma coisa de segunda categoria. Eles passaram a ter nojo disso. Só que eles não entendem que isso é ser povo, que o povo é isso. Deixa eu te contar um dado que eu fiquei chocado. Você sabe quantos % da população brasileira é analfabeta? Semi-analfabeta. Quantos % da população brasileira é semi-analfabeta? 20% da população brasileira. Não, alguém está mentindo agora, Janones.
Você pega lá os índices do governo, ele alfabetizou todo mundo. Não, mas semi-analfabeta. Eles colocam saber ler e escrever. O semi-analfabeto você inclui só quem sabe ler e escrever. Funcional. Não, mas agora vamos incluir então o analfabeto de interpretar. fato. Vamos falar só o analfabeto, o cara que não sabe assinar o nome. Em algumas regiões do país é 10%. Agora eu não estou dizendo semi-analfabeto, estou dizendo analfabeto. Alguém que você entrega a caneta, ele não sabe assinar o nome. Esse público, muito desse público, é o público que me apoia, é o público que me segue, é o público que me elegeu 2 vezes. Eu recebo, eu dialogo com os meus seguidores no direct. Claro que eu não consigo atender todos, é uma coisa meio simbólica. Eu falo ali com 10 pessoas por dia, só para eu não perder esse vínculo, esse laço. Muitas mensagens que eu recebo, a pessoa manda um joinha, aí eu falo uma coisa. Boa tarde, minha amiga, tudo bem? Manda outro joinha, ela nunca escreve nada. Aí eu começando a achar aquilo estranho, manda um áudio. Oi, minha amiga, tudo bem? Tal. Aí ela pega, não, manda um áudio não, perdão. Começa a achar aquilo estranho, começa a mandar mensagem, a pessoa nunca responde. De repente vem um áudio. Oi, deputado, tudo bem? É porque eu não sei ler nem escrever, mas eu te apoio e tal, tô aqui com você e etc. Então, assim, eu não esqueço que tem esse Brasil. Eu não acho que essas rodinhas de meia dúzia de intelectual que fala bonito representa o Brasil de verdade. Não é. E a esquerda está perdendo contato com essa turma. Ela não sabe mais. Por isso que ela acha feio o meu modo de falar. Por isso que ela acha feio quando eu falo que a Câmara está aprovando dinheiro para enfiar no rabo de empresário. Aí ela choca. Enfiando no rabo. Meu Deus, que palavra feia. Vai lá na periferia e vê se o povo fala enfiando no rabo. Vai lá na periferia e vê se alguém choca quando você fala enfiando no rabo. Agora vai lá na periferia e fala sobre o Estado palestino. Pra você ver quem que sabe o que é Estado palestino. Ninguém sabe nem o que é isso. Aí, gente, melhor exemplo do mundo. Eu ainda peguei aqui a causa LGBT, que é uma causa séria, que tem meu respeito e meu apoio. Agora eu peguei o melhor exemplo do mundo. Causa palestina. A esquerda postando sobre causa palestina. Eu fui num evento político esses dias para trás, não vou citar o nome, obviamente, mas a pessoa lá, um político de esquerda, um deputado, 80% do tempo ele falando sobre aquela, eu nem sei o nome, Fortilha, aquele negócio lá que levou, não sei, não quero saber também. Não, mas não era nem dele, a pessoa estava dizendo que, falando da importância disso. Tá. Não estava citando o Thiago, não. Ela estava falando a importância da... Não estou discutindo se é importante ou não ir lá. Eu admiro, respeito, bato palma para quem foi. Eu estou discutindo se isso é pauta para a gente falar na periferia. Um público de periferia. Era público de trabalhador, de gente de trabalho braçal, de garçom, de pedreiro. Você está falando para esse povo disso. O Lula não tem esse conhecimento, não? Cara, eu tenho comigo que o Lula... Foi bom você ter falado isso, eu ia dar esse exemplo. Para mim, o Lula não é dessa esquerda caviar. Para mim, o Lula é o cara que hoje mais dialoga com essa população. Você não vê o Lula entrar em causa identitária. Ele está perdendo voto exatamente nessas pessoas? Comunicação. Aí eu já acho que não é pela questão... Então o Lula não sabe disso. Porque se ele soubesse, ele melhorava a comunicação. Eu concordo. Ele fez a isenção agora do imposto de renda e 70% das pessoas que foram beneficiadas não apoiam o governo Lula. Às vezes ele aprova um fim da escala 6x1 e vai continuar que a maioria das pessoas que vão ser beneficiadas não apoia. Continua votando na direita. Então, por esse exemplo seu, você consegue perceber que não é uma questão de ação, não é uma questão de fazer, de entrega. É uma questão de comunicação, de narrativa. E aí, por que você não sabe comunicar isso? Porque, vamos abrir um pouco mais. Eu costumo dizer o seguinte, o Lula... ele tem uma licença poética para ser um cara analógico, para não entender porra nenhuma de rede social, para não entender porra nenhuma de comunicação, um cara que nasceu em uma outra época, em um outro período, que construiu sua história, que eu não gosto dessa expressão, mas é a verdade. O Lula é o que a gente verdadeiramente pode chamar de mito. O Lula é uma figura muito grande, e aqui eu não tô nem dizendo a questão de você ser a favor ou contra. Eu acho que um bolsonarista consciente, ele reconhece isso. Se um bolsonarista consciente, ele vai dizer, não voto no Lula, vai citar todos os problemas, por que não vota, mas sobre a figura histórica não tem como você discutir o tamanho. É como Getúlio Vargas. Quando você fala do tamanho do Getúlio Vargas, você não está discutindo aqui se a política dele era boa ou não, se ele foi bom, se ele foi mal presidente. Você está falando do peso histórico. O peso histórico do Lula é gigante. O Lula é uma figura hoje que ultrapassou figuras como JK, como Getúlio Vargas. Talvez a gente não tenha Ultrapassou Getúlio? Indiscutivelmente. Talvez a gente não tenha essa percepção hoje, porque ele está vivo. E a história, para você entender o que é a história, você tem que ter um distanciamento. Quem vivia na época do Getúlio não via o Getúlio como a gente vê hoje. O cara que convivia com ele ali não tinha essa noção.
que o Getúlio era essa figura. Você precisa de tempo, você precisa de uma depuração para adquirir o peso histórico. Então, as pessoas só vão entender o peso histórico do Lula daqui a 30 anos. É aí que você vai olhar e vai ver o tamanho dessa figura que é o Lula hoje. Agora, então, com tudo isso, ele tem essa licença poética, vamos chamar assim, para ser um cara analógico, para ser um cara que não manja de comunicação em redes, porque comunicação presencial não tem ninguém que entende mais do que ele. Agora, o que não dá é para o governo ser assim. O que não dá é para a classe artística ser assim, para o nosso campo todo ser assim, que é o que acontece hoje. Está todo mundo descolado da realidade, todo mundo fazendo discurso acadêmico e ninguém está lembrando do povo. E o povo está lá esquecido, esperando alguém falar por eles. Eu não tenho nenhum problema em dizer que eu sou um dos pouquíssimos políticos no país que dialoga com esse povo.